Põe Vim de hoje está começando aqui na Essa Imperial Enoteca Decanter, em São José, para levar vocês para uma viagem pelos sabores do Mediterrâneo e, é claro, da Europa. Hoje eu estou com dois preparos um pouco diferentes para vocês. Um preparo muito bacana, eu tive já alguns restaurantes e era uma coisa que eu fazia num dos restaurantes que eu tive. Um preparo muito europeu, um preparo diferente. Por quê? Ele é feito com cordeiro. A gente aqui no Brasil está acostumado a comer ou pernil, ou a paleta de cordeiro, ou o carré, são os cortes mais tradicionais. Esse preparo é feito com o estinco ou o jarré. O que é o estinco ou o jarré? É a canelinha do cordeiro, é a parte do joelho para baixo até o pé. Isso é muito gostoso, isso também é ossobuco. Se você segmentar ele assim de maneira perpendicular, você vai ter ossobucos pequenininhos. Então, é um preparo de cozimento lento, que você pode fazer uma marinada, eu fiz uma marinada, agrega muito sabor a marinada, depois você coloca no forno, assa devagarzinho, em baixa temperatura, ele vai absorver todos esses sabores e o resultado vai ser fantástico. Depois eu pego aqui esse molho da assadeira, bato no liquidificador e sirvo com ele, fica muito gostoso. Então você vai aprender uma coisa nova aqui hoje, um corte novo que você pode chegar ali para o seu açougueiro e pedir. Já existem alguns açougues que vendem essa parte. Antes você comprava só o pernil, hoje não. Hoje você já pode comprar só o estinco, o jarré ou o garrão, que é outro nome dado aqui no Brasil. Geralmente quando o churrasqueiro assa um pernilzinho de cordeiro, ele fica com um garrão para ele. Muita gente torce o nariz, aquela partezinha de baixo é deliciosa. E hoje você vai ver como preparar. Eu vou acompanhá-la com uma coisa não muito comum. Se eu estivesse na Itália, talvez viesse um risoto, né? Poderia vir uma verdura, poderia vir uma batata se eu estivesse na França. Aqui eu vou servir com canjiquinha com suã, costelinha de porco com canjiquinha, um preparo típico das Minas Gerais. A canjiquinha é um milho quebrado, chamada quirera, que a gente deixa de molho à noite, põe aí de molho antes de dormir, no outro dia ela já está bem hidratada. E aí você cozinha com um caldo bem gostoso. Se você fizer uma canjiquinha, mistura ali a canjiquinha, depois deixa cozinhar mais um pouco, você vai ter muito sabor, uma coisa muito brasileira. É quase que uma polenta grossa, uma coisa cremosa, mas diferente e bacana. Então, se você quer aprender duas coisas diferentes hoje, é uma boa oportunidade, fazer o estinco e fazer a canjiquinha. O outro preparo é o polvo. A gente aqui em Florianópolis hoje já come muito polvo, até eu conversava um pouquinho antes do programa aqui com os amigos, né? Antes polvo vinha na rede e ninguém queria, todo mundo descartava. É um preparo muito nobre, nobríssimo, né? Uma coisa deliciosa. Não é? O cozimento do polvo, muita gente acha complicado, nada, mais ou menos 25 minutos por quilo. Você coloca ele ali na panela aberta, cozinha, tempera ali com um pouco de vinho, põe uma cebola dentro, uma folha de louro para dar sabor, um pouquinho de sal ali para dar sabor. Tem gente que cozinha sem sal, diz que o sal endurece. Então, de repente, você pode cozinhar sem sal e salgar. Depois é uma possibilidade também de você fazer isso. Todo mundo tem a sua receita de polvo, né? Todo mundo tem o seu jeito de cozinhar e diz que é o melhor. Uma coisa é fato, o polvo, se você congelar ele antes, ele quebra a fibra, fica mais macio. É uma forma de você já ter um pré-amaciamento do seu polvo. Outra possibilidade é esfregar ele com sal, massagear ele com um pouco de sal para limpar as ventosas. Isso também, essa massagem ajuda a flexibilizar as fibras dele e não deixar ele muito duro. Na Galícia se come muito polvo, né? Tanto no litoral como no interior. E os galegos costumam dizer que no passado o polvo do interior, comido no interior, era mais macio do que o do litoral. E como eles explicavam isso? Eles diziam que o povo que ia para o interior ia dentro das caixas, nas carroças, ia batendo, chacoalhando para chegar no interior. Isso flexibilizava as fibras, amaciava naturalmente o polvo. Então o que se comia lá, ele era mais gostoso, mais tenro, mais delicado. É uma explicação também, uma coisa que acontecia de maneira natural. Eu já cozinhei o polvo, você está vendo aqui, já trouxe cozido para não perder muito tempo, mas você faz isso que eu disse, depois essa água você pode usar para fazer um arroz de polvo, delicioso. Cozinha o arroz dentro dessa água, você tem aí um acompanhamento delicioso. O seu polvo nada se perde nesse conjunto de sabores. Como é que eu vou preparar ele à moda mediterrânea? Eu vou laminar ele, um pouquinho de alho cru, você põe mais, se quiser, menos, você vai ver quanto eu vou colocar e ver se você gosta, quer colocar mais, quer colocar menos, não quer colocar alho, é uma escolha sua, pode colocar uma cebola picada. Eu não vou usar cebola, vou usar só o alho e vou usar um pouquinho de cebolinha picada, salsinha picada e raspas de limão. E é claro,
muito azeite de oliva, um pouco de pimenta do reino, vai ficar fantástico. Isso pode comer sobre pão, isso você pode fazer uma bela salada, isso você pode puxar uma massa no final, agregar, fica muito gostoso. Dá para você fazer várias coisas com esse polvo. Deixa ele ali na geladeira e vai comer, claro, não deixa muito, comer por 2, 3 dias, não tem problema, cobertinho de azeite, ele vai se preservar e vai até intensificar um pouco mais os sabores. Portanto, são 2 preparos bem bacanas. Nós estamos na estação quente, a primavera, mas já é uma primavera com cara de verão. As temperaturas já estão aí na casa dos 30 graus, então é bom a gente fazer coisas mais leves. Isso é um preparo que você pode ter na praia, na geladeira. Chegou uma visita, opa, puxa da geladeira, serve uma coisa bacana, vai impressionar, serve com espumante, serve com vinho branco. Aliás, o vinho é um negócio bacana. Hoje eu trouxe um vinho diferente para combinar com esse povo, um vinho que eu nunca trouxe aqui no programa. Um vinho de um país que a gente acha que não é comum, mas é um país que tem a mais antiga tradição produtora de vinhos na Europa. Qual é? Espera um pouquinho que eu conto já para vocês. Então eu vou começar a trabalhar. Vou colocar aqui os meus estincos aqui no forno, porque eu vou assar devagarzinho, vai levar mais ou menos 1h, 1h30 assando, bem tranquilo, sem problemas. Vou colocar com o líquido da marinada e já vou, daqui a pouco, preparar minha canjiquinha também, deixar ela esperar para no final fazer a finalização e seja um preparo bacana. Na canjiquinha eu vou usar um pouquinho de queijo trufado. Então um queijo muito bacana trufado que você pode deixar na Lombardo, pão italiano. Lombardo tem muitos pães legais, mas também tem uma fiambreria fantástica. Ali você encontra vários tipos de frios diversos, presunto cru, salames, fiambres de peru, fiambres de aves. Tem ali uma coleção de lombinhos, lombo com ervas, lombo com pimenta. É uma linha muito ampla e variada. Com detalhe, fatia na hora. Lombardo tira fatia na hora, fininho para você. Você compra aquele frio perfumado, usa, é muito bacana. Também tem queijos fantásticos de várias nacionalidades, queijos suíços, franceses, tem queijo espanhol, tem muita coisa bacana, além, é claro, de queijos brasileiros, inclusive o brasileiríssimo aí da Serra da Canastra, você pode encontrar ali na Lombardo, pão italiano. Então, esse é um queijo trufado que vai dar um perfume diferente na minha quirela. Mas é uma coisa diferente, né? Dá um toque pessoal ao preparo e você, então, vai acompanhar. Então vamos começar a trabalhar. Eu vou começar fazendo o estinco. Você acompanha, eu vou colocar no forno, não tem muito segredo. Vou fazer aqui a canjiquinha, botar porque ela vai levar uns 20 minutos para cozinhar. Já vou começar a preparar ela aqui devagarzinho e na volta eu venho para fazer o polvo para você. Você vai ver que é muito fácil e muito gostoso. Vamos trabalhar um pouquinho então. Vamos lá. Para fazer o estinco de cordeiro com canjiquinha e queijo trufado, você vai precisar de 2 ou 3 estincos de cordeiro, uma marinada feita com os seguintes ingredientes: uma garrafa de vinho tinto, uma cebola picada grosseiramente, uma cenoura picada grosseiramente, um talo de salsão picado grosseiramente, alecrim e tomilho a gosto, uma folha de louro, 3 dentes de alho esmagados, sal e pimenta do reino. Deixe os estincos nessa marinada por uma noite na geladeira. No dia seguinte, tire e deixe chegar à temperatura ambiente. Acomode os estincos deitados numa assadeira. Cubra com a marinada. Se você não usou sal na marinada, tempere na hora de levar ao forno. Cubra com uma folha de papel alumínio e leve ao forno 210 graus por cerca de 15 minutos. Depois abaixe o forno para cerca de 160, 170 graus. Deixe mais 15, 20 minutos. Aí, retire o papel alumínio e deixe assar lentamente, virando de vez em quando para poder dourar a peça por igual. Para fazer a canjiquinha, você vai precisar de 200 gramas de quirera de milho ou canjiquinha, 1 litro a 1,5 litros de caldo de carne. A canjiquinha deve ter ficado de molho por 12 horas na água, antes do cozimento. Aqueça o caldo de carne e coloque a canjiquinha. Cozinhe por cerca de 20 minutos, mexendo sempre para que não grude, para que não vire uma pasta. Desligue e reserve. Na hora da finalização, ligue a canjiquinha, coloque um pouco mais do caldo e deixe cozinhar por cerca de 10 mais 15 minutos. No final, acrescente o queijo trufado e mexa. Se você quiser, pode usar um pouco de manteiga também para dar um pouco mais de cremosidade. Retire os estincos do forno. Leve o líquido da marinada com parte dos sólidos ao liquidificador e bata para obter um molho espesso. Leve ao fogo por mais 5 minutos. Na montagem, coloque a canjiquinha no centro de um prato. Coloque um estinco e regue com o molho. Sirva imediatamente.